Obrigado por sua audiência. A hora certa são 12 horas e 3 minutos. O município de Brumado decretou estado de emergência por causa do mosquito Aedes aegypti. O número de casos das doenças transmitidas pelo mosquito no município aumentou bastante. Só para você ter uma ideia, do início do ano até agora, já foram registrados mais de 60% do total de casos do vírus da Zika registrado em 2015. Máscaras, bombas, roupas especializadas. Este é o uniforme da batalha contra o Aedes aegypti em Brumado. No início desse mês, o município decretou estado de emergência contra o mosquito. Nas ruas com mais notificações, uma verdadeira força-tarefa de combate e muita preocupação. Eu tenho medo do mosquito e também tenho medo das doenças. De um lado, a borrifação e do outro, as visitas dos agentes de endemias que não param. Depois de 3 meses sem um larvicida que inibe o desenvolvimento das larvas, a situação do Aedes aegypti em Brumado se agravou este ano. O município faltou o larvicida durante aproximadamente 5 meses, 3 nos últimos meses consecutivos, setembro, outubro, novembro, e houve uma proliferação muito grande do mosquito. Desde o início do ano, aqui em Brumado foram notificados 39 casos de dengue e 1 da febre chikungunya. E o mais alarmante de todos, foram 157 casos do vírus da Zika. O número representa mais de 60% dos casos do vírus da Zika registrados durante o ano passado. A maioria dos casos ainda aguarda confirmação. Um dos últimos casos de dengue confirmados em Brumado foi o de Nicole, filha de Sandra. Ela contraiu a forma mais grave da doença, a dengue hemorrágica. No momento da nossa visita, ela não estava em casa, mas a mãe conta que Nicole ficou vários dias internada na UTI, com risco de morrer. Sandra ainda se recupera do susto, mas vai ser difícil se livrar do trauma. Foi assim, só sofrimento, porque cada dia que passava, o quadro dela só piorava. E ela não conseguia mais respirar, mesmo no balão de oxigênio ela tinha dificuldade. E ela foi só inchando, ela inchou muito. Ela ficou gigante, a minha filha ficou gigante, foi uma coisa assim. Aí, quando foi depois de 6 dias, ela começou a sangrar. Os médicos reuniu tudo e falou assim, olha mãe, nós estamos de mãos atadas. Nós não temos o que fazer pela sua filha, é só rezar agora. A filha está se recuperando bem, mas a preocupação de Sandra continua. Não é todo mundo que cuida da sua residência, como deve. Então, favorece muito para ele, né? Na rua da casa dela, encontramos muito entulho e uma garrafa PET que tinha água acumulada. Por isso, vale a pena reforçar o alerta. O Aedes aegypti é forte e poderoso. Vencer ou perder a batalha contra ele depende de cada um de nós. O agente de endemias, ele passa uma vez a cada 2 meses na residência. E a responsabilidade desses outros 59 dias é do cidadão. Dar uma olhada pelo menos uma vez por semana, eliminando os focos, se tiver e de encontrar uma larva, acionar o agente da área para que a gente possa fazer o tratamento. Responsabilidade de todo mundo, né? Se o poder público não estiver fazendo a parte dele, a gente tem de cobrar, mas também fazer a nossa parte para combater o mosquito Aedes aegypti. O tempo segue aberto na região e pode chover em algumas cidades. Vamos ver imagens ao vivo de Vitória da Conquista. Estamos na Praça Guadalajara, no bairro Recreio. Hoje o céu está bastante nublado, ao contrário de ontem. Ontem fez bastante sol, hoje já nublou um pouco. 24 graus é a temperatura média neste momento em Vitória da Conquista e há previsão de chuva para toda a região. Vamos ver aí no mapa. Tempo abafado e chuva a qualquer momento em Ipiaú, na Zona da Mata. Os termômetros oscilam entre 24 e 33 graus. Em Guanambi, tempo aberto e previsão de chuva passageira, mínima de 18 e máxima de 30 graus. A tarde segue quente em Vitória da Conquista e pode chover a qualquer momento. A temperatura varia entre 16 e 30 graus. Amanhã, previsão de chuva com trovoadas e oscilação térmica entre 16 e 31. Chuva também no sábado em Vitória da Conquista. Variação de temperatura entre 19 e 30 graus. Uma plantação de maconha foi destruída em Morrinhos, zona rural de Barra da Estiva, lá na Chapada Diamantina. Segundo as polícias militar e civil, os 17 pés de maconha estavam adubados e possuíam até sistema de irrigação. As plantas foram arrancadas, claro, e levadas para a perícia. Depois, a maconha será incinerada. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia. Até o momento, ninguém foi preso.
O Bahia Meio Dia está de volta. Uma criança de 10 anos de idade morreu no fim da tarde de ontem num acidente na BA-142, próximo à Barra da Estiva. Segundo a Polícia Militar, um carro de passeio capotou numa curva quando o motorista tentava desviar de um buraco. Janaína Alves Sepúlveda foi levada para o Hospital de Barra da Estiva, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O motorista e mais 3 ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. Em Vitória da Conquista, alguns estudantes universitários que têm bolsa para desenvolver pesquisas ou para dar continuidade ao mestrado estão enfrentando dificuldades para continuar os estudos. É que o dinheiro pago para que eles se dediquem aos estudos está atrasado e, com isso, as pesquisas ficam comprometidas. Lorena é estudante de agronomia e está desenvolvendo uma pesquisa científica na área. A bolsista recebe auxílio de R$ 400 por mês da FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, mas diz que desde agosto do ano passado o auxílio vem sofrendo atrasos. Nesse mês, por exemplo, o dinheiro ainda não caiu na conta, situação que atrapalha os estudos e a vida pessoal também. Significa atraso nas nossas pesquisas, porque nós ficamos sem recursos para vir para a universidade. Tem muita gente, assim como eu, que custeia, né, a pesquisa, passagem, alimentação, porque é fora a pesquisa. Nós ficamos sem alimentação, tem muita gente que paga aluguel. Eu tenho 2 filhos, então acarreta muitos prejuízos. Gladstone passa pelo mesmo problema. No caso do estudante de mestrado de Biociências, a ajuda é de R$ 1.500. E além dos atrasos na bolsa, a verba para as pesquisas também não está em dia. Resultado, precisa pagar do próprio bolso. Tanto os estudantes de mestrado, doutorado e iniciação científica, nós não podemos ter nenhum outro vínculo empregatício, como dar aulas, né, desenvolver nenhuma outra atividade, dependendo somente da FAPESB. Então, por isso aí o nosso apelo, porque nós só dependemos dela financeiramente. Ou seja, se trava a renda aqui. Se trava a renda, nós não desenvolvemos, nós não pagamos nossas contas, nós não pagamos nossos aluguéis. Na página social da FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, foi publicado essa nota. A FAPESB disse que lamenta o atraso no pagamento das bolsas e afirma que a situação será regularizada. A gente quer trabalhar, nós queremos desenvolver pesquisa, mas a gente precisa de estrutura. E estrutura financeira também, né? Econômica para conseguir isso. Chega a ficar caótico porque nós temos relatórios para serem entregues, nós temos resultados para serem entregues, o tempo está correndo e nós não estamos recebendo dinheiro para desenvolver as nossas pesquisas. Não dá para fazer ciência sem dinheiro, né? Bom, os alunos bolsistas disseram que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, já efetuou os pagamentos e regularizou a situação. Início de ano letivo é também o momento dos pais organizarem o cotidiano dos filhos, dividir o tempo entre escola, atividades físicas e recreativas. Mas como deve ser a rotina da criança? O que deve ser priorizado para não sobrecarregar o estudante? O repórter Edson Nunes está com a pedagoga que vai dar algumas orientações agora para a gente. Edson, boa tarde. Essas questões devem ser discutidas e resolvidas logo no início das aulas, né? Boa tarde, Judson. Verdade, tem que ser discutida logo no início para não atrapalhar na sequência do ano letivo. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com a pedagoga Mônica Casati. Mônica, é importante os pais lidarem com esse tipo de cobrança para não atrapalhar os estudos dos filhos? Com certeza. O processo de desenvolvimento das crianças na escola, no estudo, tem que ser sempre em parceria, família e escola, né? Não pode ser um processo unilateral em que a escola trabalhe sozinha ou que também os pais tentem fazer sozinhos. Então tem que existir essa parceria e os pais têm que estar atentos, acompanhando todo esse processo de trabalho. E essa rotina diária? Estudos, aula de dança, esporte, natação, teatro, como lidar com essa rotina aí? Não é fácil, né? O tempo hoje em dia é o grande vilão das famílias, então às vezes colocam as crianças em diversas atividades para que possam ocupar o tempo dessas crianças, pais que não têm como cuidar ou como ficar em casa. Então tem que haver um cuidado para que a criança não fique com uma rotina exagerada e não tenha um tempo livre. Toda criança precisa de um tempo de lazer, de um momento para brincar, de um momento para fazer uma leitura espontânea, então isso precisa também ser respeitado. Falando sobre a questão dos pais, o que não é o certo, os pais que não têm muito tempo para acompanhamento escolar dos filhos. Um reforço escolar é uma boa opção?
um acompanhamento, né? Quando a gente fala em reforço, a gente fala de uma criança que necessita de algo mais do que a escola. Então, o reforço é algo que a escola nem sempre pode fazer lá dentro. Mas um acompanhamento para as tarefas que vão para casa é importante. Lógico que essa é uma função mais da família. A família que pode dar esse acompanhamento, fazer a tarefa com a criança, questionar, porque nesse momento a criança precisa ser questionada e não receber a resposta. Então, precisa desse cuidado. Quem for fazer esse acompanhamento precisa desse cuidado. Questionar a criança, orientar e não dar tudo pronto. Então esse reforço tem que ser bem pensado de quem vai fazer esse trabalho. Essas observações devem ser feitas agora ou esperar um pouco mais? É necessário que se espere um pouco mais, né? O ano letivo começou agora, em média uma semana que as escolas estão trabalhando, então em uma semana não deu tempo ainda de você conhecer, de observar. Pelo menos um mês que você observe o desenvolvimento dessa criança e cabe à escola fazer essa parceria com os pais e comunicar o que vem sendo observado sobre a criança. Mônica Casati, obrigado pela entrevista. Judson, voltamos no estúdio com você. Eu te agradeço também, Edson, pela participação. Boa tarde. Bom, a quinta-feira de oportunidades aqui no Bahia Meio-Dia tem vagas de emprego e estágio. Confira aí. O Cine Bahia em Vitória da Conquista tem 2 vagas para técnico em manutenção de equipamentos de informática para atendimento ao público com experiência, carteira de habilitação categoria B, disponibilidade para viagens. 1 vaga para supervisor de condomínios com ensino médio completo, idade entre 22 e 50 anos, conhecimento de informática, experiência, carteira de habilitação categorias A e B, que tenha moto. 1 vaga para ajudante de estruturas metálicas para montar galpão industrial que tenha experiência. 1 vaga para assistente de escritório para pessoa com deficiência leve, com conhecimento em informática, ensino médio completo, sexo masculino, idade entre 20 e 35 anos e experiência. 1 vaga para auxiliar técnico de mecânica com experiência mínima de 1 ano e idade acima de 18 anos. O Cine Bahia fica na rua Rotary Club, número 149 do Saque, ou no Shopping Conquista Sul. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, oferece 1 vaga de estágio para estudante de engenharia de produção a partir do 6º semestre, sexo masculino, para atuar no setor de liderança de produção. 1 vaga para pedagogia, sexo feminino, para dar aula. 1 vaga para aprendiz, sexo masculino, com ensino médio completo, idade acima de 18 anos e que more nas proximidades do bairro Alto Marom. O candidato deve fazer o cadastro no site www.cie.org.br ou se dirigir à Avenida Vivaldo Mendes, número 908, bairro Recreio, em Vitória da Conquista. Boa sorte para você que anotou aí as vagas. Agora o futebol. Vitória da Conquista não resistiu ao time da casa e perdeu para o Sampaio Correia por 2-0 no Maranhão ontem à noite. O jogo foi pela Copa do Nordeste. Em campo, 2 times confiantes, vindo cada um de uma vitória. E na casa do Sampaio Correia, o Vitória da Conquista tentou começar o jogo, controlando a posse de bola e apostando em cruzamentos para chegar ao ataque. Mas foi o Sampaio que saiu na frente após o cruzamento de Diego Valderrama para Guilherme Santos fazer o gol de canhota. Isolado no ataque do Vitória da Conquista, Tatu perdia a maioria das divididas para Genilson e Luiz Otávio, que garantiram a vantagem do tricolor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória voltou tentando controlar o jogo, mas sem sorte. Raylan entrou e foi substituído com menos de 1 minuto por causa de uma lesão. Pouco tempo depois, após a cobrança de escanteio, Levi cabeceou e olha o segundo gol aí. Sampaio 2-0. O Vitória da Conquista passou a pressionar o Sampaio, principalmente nos chutes de longe. Tatu ainda acertou a trave do goleiro Juan, mas não foi suficiente. A noite foi de vitória e conquista, só que para o Sampaio Correia, que venceu por 2-0 e conquista a liderança isolada na tabela do Grupo E. O Vitória da Conquista volta a jogar pela Copa do Nordeste no próximo dia 25 contra o Flamengo do Piauí em Ilhéus, já que o gramado do Lomantão ainda não está pronto para sediar jogos do Alviverde. E neste domingo a equipe enfrenta o Bahia de Feira em Senhor do Bonfim pelo Campeonato Baiano. Para rever os nossos telejornais é só acessar g1.com.br/Bahia. E a seguir nos destaques estaduais vamos falar sobre o preço do açúcar. O açúcar foi um dos produtos da cesta básica que mais subiram de preço. 12h19, o nosso jornal volta já.